Sr. Walter Torres Júnior, certo? Perfeito. O senhor foi arrolado como testemunha nessa ação penal 50.37.818/2016, 404.7.000. Eu tenho que alertar o senhor que, como testemunha, o senhor tem a obrigação de falar a verdade, sob pena de falso testemunho, né? Ressalvando apenas eventual declaração que possa lhe autoincriminar. Se for o caso, somente nesse caso, o senhor vai poder ficar em silêncio. Como o senhor foi arrolado pelas defesas do senhor Renato Duque e do senhor Roberto Copibianco, eu vou de cara já passar a palavra para o defensor do senhor Roberto, em São Paulo. Doutor, por favor. Obrigado, excelência. Sr. Walter, bom dia. Bom dia. Sr. Walter, tem umas perguntinhas para o senhor, eu vou fazê-las aqui numa ordem que nós recebemos aqui. Nos anos de 2007 e 2008, qual era a sua função na W Torre Engenharia e Construção? Na verdade, eu era o presidente do conselho de todas as companhias. Abaixo de mim, na gestão real, eu tinha um CEO, chamava Paulo Remy, e cada companhia tinha um presidente. Nessa época a gente eram várias companhias, mas 8 bastante atuantes e inúmeras. Eu queria que o senhor nos explicasse aqui de que forma que a W Torre tomou conhecimento desse projeto da Petrobras, da construção e ampliação do novo SEMPS. Rapidamente fazendo um histórico, a minha empresa tem de 1980, e até então nós só fazíamos obra privada. Aliás, até hoje nós só fazemos obra privada. Nós nunca fizemos nenhuma obra pública. Em um determinado instante, nós já começamos a ficar muito grande, éramos líderes no segmento de construção de indústrias e armazéns. Para ter uma dimensão, naquela época o Brasil tinha 10 milhões de metros quadrados, nós já tínhamos feito 6 milhões desses 10 milhões de metros quadrados de indústria. E veio a conversa no instante, era a Petrobras lançando grandes investimentos. A Petrobras, a gente enxergava que ela não tinha muito a característica de empresa pública. Nós resolvemos abrir um segmento para tentar fazer obras para a Petrobras. É um pouco difícil, porque com a construtora só fazia obra pública, obra privada, e é importante ressaltar que essas obras privadas eram da ordem de 80% a 90% obras próprias que nós fazíamos para locação, que é um processo que chama Build to Suit. Então a gente não estava muito preparado, então resolvemos nos preparar para entrar no segmento de construir obras, especificamente para a Petrobras, em função das divulgações na época que ela iria investir bilhões de... Então, nos habilitamos, não éramos habilitados, nos habilitamos, eu sei que demorou alguma coisa como 6 ou 8 meses, acabamos sendo habilitados e aí recebemos uma carta convite. Você fala habilitar é formar um cadastro junto à Petrobras? Né? Acho que é mais ou menos isso. Tá. Não é muito a minha área, é a nossa parte de engenharia que fazia isso, mas é exatamente alguma coisa assim. Sim. Perfeito. E o senhor então era a pessoa que decidia se a empresa da Torre ela ia ou não participar de alguma licitação? Na verdade a empresa tinha um conselho grande, com pessoas internas e externas, mas nós tínhamos decidido que íamos abrir uma ala da construtora para construir obras quase que exclusivamente para a Petrobras. Tá. E quando vocês se cadastraram lá na Petrobras para realizar obras lá da empresa, vocês chegaram a sofrer auditoria da Petrobras para saber se vocês preenchiam os requisitos? Não sei, provavelmente sim, mas eu não sei. Como isso é específico da construtora, com certeza o pessoal da construtora pode responder melhor. O senhor conhece o acusado Roberto Ribeiro Capobianco? Eu não conheço. Se eu ver, como eu sempre estive na área fora do segmento de empreiteiras, assim, né? Minha construtora tinha um perfil extremamente privado. Eu, apesar de ser estranho, eu não tive contato com ninguém do ramo das construtoras. Assim. Tá. Nessa licitação do novo SEMPS, senhor Walter, eu queria saber o seguinte: a W Torre ofereceu desconto quando foi chamada para negociar lá com a Petrobras? Isso foi a fase final, né? Sim. Na verdade, nós dar um pequeno histórico. Recebemos uma carta convite e começamos a estudar profundamente o projeto, só porque o DNA da minha empresa, como eu alugava indústrias, depois de eu alugar a indústria que eu ia construir. Então eu não tenho condição de pôr reajustes, a gente esmiuça completamente a obra, porque eu primeiro assino o contrato de locação e depois eu vou gastar. Quer dizer, se eu gastar 100, foi perfeito. Se eu gastar 102, eu comecei a perder dinheiro. Então a gente, quando analisa um projeto, analisa muito profundamente.
Não sei se é assim nas outras empresas, porque nas outras empresas, como são uma prestação de serviço, ela, aparecendo variáveis, ela coloca as variáveis como acessórios, né, como custo. No nosso caso, não. Então, nós fizemos um projeto, como ia ser a nossa primeira entrada na Petrobras, e eu tinha a Petrobras como a maior companhia de engenharia que tem, a gente começou a se dedicamos muito e chegamos a um número de projeto. Nesse meio de tempo aconteceram outras coisas, mas um dia, teoricamente, nós fomos declarados vencedor. E fomos declarados vencedor com 40 milhões abaixo do segundo colocado. Isso foi uma festa enorme na empresa. Pela primeira vez, a gente sempre tinha um hábito de festejar as obras, mas essa, como era a maior obra e a primeira obra nossa para a Petrobras, nós fizemos uma festa com todos os funcionários. Reunimos funcionários das outras unidades, das outras empresas, quer dizer, nós até então achamos que havíamos ganho essa obra. Daí, no fim, a Petrobras nos chama para a última reunião. E é sabido, quer dizer, é informado que nessa última ele ainda faz alguns apertos, a turma sai, o presidente foi para lá junto com o diretor comercial do Rio e com a gerente comercial, e eles vão no bolso colete com as margens que eles podem ir. Lembrando que a gente estava numa obra que nós queríamos muito fazer e nós entramos muito forte com o preço. Nós tínhamos um BDI nessa época aí que girava entre 3,5 e 4,5, mais ou menos. E a gente já sabia um pouco o que a Petrobras ia querer. Parece que existia uma fundação, uma coisa assim que ela não tinha embutido no projeto, ela ia pedir, a gente já de antemão sabia que a gente ia ceder. E chegamos lá com a firme propósito achamos que nós íamos ser declarados vencedores e assinar o contrato. Nesse instante, e nós tínhamos uma carta na manga, a gente tinha para oferecer ainda algumas coisas que para a Petrobras eram muito importantes. Por exemplo, nós tínhamos para oferecer para a Petrobras a redução entre 60 e 70 dias, que para ela valeria, para nós, entre aspas, não teria muito custo, porque a nossa especialidade, diferentemente das construtoras convencionais, é construir extremamente rápido, porque são prédios que a gente já alocou, se eu entrego antes, recebo antes. Então, a nossa construtora é um pouco diferente das construtoras convencionais. Então, nós conseguimos ofertar isso que a Petrobras queria de 60 a 70 dias, que isso tinha um valor aproximado de uns 5 ou 6 milhões para uma outra empresa qualquer. E ainda oferecemos mais 2 milhões e 300 de descontos, que a gente tinha isso como o limite máximo que o presidente tinha para fechar. Nesse instante, a Petrobras nos pede, além do que nós estávamos dando, ela nos pede 7% a mais de desconto. Aquilo para nós no início foi uma afronta, porque primeiro que eu já era 40 milhões mais barato que o segundo colocado. Os 7 milhões, a obra em 800 e pouquinho, nós estamos falando em alguma coisa como 56, 57 milhões a mais de desconto. Era absolutamente inviável continuar. Eu soube que foi dito que a gente não foi lá brigar, mas isso é absolutamente mentiroso. Nós fomos lá, brigamos muito. E no transcorrer disso aconteceu um problema ruim também para nós, porque parece que uma semana ou 10 dias depois que nós entregamos esse preço com 40 milhões a menos, nós somos desabilitados. E nós somos desabilitados... Desabilitados é como se tivesse sido desclassificado. Desclassificado, é. E a gente entendeu que o motivo da desclassificação era pífio, não era tecnicamente correto. Contratamos o escritório de advocacia, que eu não sei o nome, mas precisava de dor. Contratamos o escritório de advocacia, gastei uma fortuna nesse escritório, eu lembro que isso custou alguma coisa como 500 mil reais naquela época, né? E eu sei que em 15 ou 20 dias depois nós voltamos a ser recolocados. Portanto, nós ficamos na... Isso por determinação judicial. Determinação judicial, acho que é assim que fala, né? Mas entramos fomos reclassificados, recolocados. E nessa recolocação, então, nós voltamos a ficar no jogo com o nosso preço 40 milhões mais barato. Alguns argumentos que eles diziam que tinham coisas que não eram possíveis serem feitas pelo preço que nós tínhamos colocado, uma coisa... Depois eles vêm e nos pedem mais 56 milhões. O argumento que eles nos pedem mais 50 e poucos milhões, diz a minha equipe da construtora, que era o budget que a Petrobras tinha e ela queria chegar nesse budget, que às vezes para nós era absolutamente impossível. Mas nós fizemos todo o esforço possível, quer dizer, não só brigamos para ir estar lá, como no dia nós
demos esse desconto extra ainda. E o que nos chamou a atenção da minha equipe comercial é que quando eles saem, achando que perdeu, porque nesse documento tinha que ser, você vai escrever de fato o seu último preço, e o nosso último preço foi esses dados, as vantagens de temporais de 60 a 70 dias, essa outra execução de serviço que não tinha sido pensado, e mais esses 2 milhões e pouco de desconto físico, real. E nós saímos e a gente já vê que o segundo grupo já está chegando. E eles, na minha equipe, escreveu a equipe do segundo grupo. Nós ficamos super tensos, achando que provavelmente iam tentar fazer alguma negociação. Mas mesmo assim a gente ainda continua confortável, porque como o nosso preço era 40 milhões abaixo, e eles estavam querendo mais, nós já tínhamos dado quase 8, a gente achava que eles não dariam esses outros 48 milhões. Mas essa é basicamente a história da nossa participação. Primeira, teve um outro orçamento, mas nós nunca mais mexemos com obra pública. Desistimos de fazer porque foi muito triste. Senhor Walter, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A Construcap, em algum momento, pagou algum valor para a W Torre para que ela não fosse adiante nessa licitação? De jeito nenhum, nós nunca recebemos nada. Estamos aqui por causa disso, mas a gente está absolutamente confortável, nós nunca recebemos nenhum tostão, nós brigamos até o fim dessa obra, era um orgulho para a minha empresa fazer essa obra, não existe essa conversa, nós recebemos dinheiro, nem da Construcap, muito menos da Construcap, mas não existe nenhum. Eu até ofereci a abertura de todos os meus sigilos fiscais bancários, eu fico muito triste, chateado com essa conversa, não sei por que ela saiu, mas não existe essa. Tá, eu estou satisfeito e agradeço aí a sua colaboração, obrigado. Doutor, pela defesa do senhor Renato. Obrigado, excelência. Senhor Walter, bom dia. Bom dia. O senhor mencionou que depois da desclassificação da W Torre, a empresa contratou um escritório de advocacia para que elaborasse um recurso, correto? Perfeito. O senhor mencionou que seria um recurso judicial. O senhor tem certeza disso ou foi um recurso administrativo endereçado à própria Petrobras? Desculpa, foi um recurso administrativo. Ah, tudo bem então. Desculpa. E a própria Petrobras é que reviu a sua decisão e reinseriu a W Torre nesse certame, correto? Acho que sim, doutor. Eu não entendo muito disso, mas acho que sim. Ok. Em algum momento, a W Torre ofereceu ou pagou algum valor ao então diretor Renato Duque? Não. Com o Renato Duque não tivemos nenhum contato com essa obra simples. Sim. Em algum momento no curso dessa licitação, ou em um momento anterior, o então diretor Renato Duque solicitou ao senhor ou alguém da sua empresa alguma vantagem? Algum valor? Não, nunca. Nós tínhamos contato com o Renato Duque de outro ambiente, que não era esse do SEMPES. Tudo bem, então. Muito obrigado. Nunca se falou sobre isso. Alguma outra defesa tem perguntas aí em São Paulo? Sem perguntas aqui em Curitiba? Doutor, pelo Ministério Público? Sim, excelência. Bom dia, senhor Walter Torre. Bom dia. O senhor teve conhecimento no âmbito dessa licitação do novo SEMPES de um acordo de mercado, de um ajuste entre empresas para fraudar a competitividade? Eu até fiz um depoimento, eu até complementar um pouquinho o depoimento, depois nós começamos a pensar bastante, eu com o presidente da minha companhia. Nós tivemos um episódio, a nossa companhia às vezes não foram muitas, acho que 2 ou 3 vezes elas foram convidadas pelas grandes construtoras da época a tentar fazer alguns consórcios quase sempre para obras privadas. Acabamos não fazendo nenhum deu certo, mas como nós temos grande expertise em fazer obras no processo que chama Build to Suit, que é construir sob medida para alocação, de vez em quando a nossa equipe tinha contato com essas empresas. Uma coisa que eu não mencionei naquele meu primeiro depoimento, mas eu estava vendo que estava faltando um nexo naquela história, foi uma vez nós fomos convidados para ir à sede da OAS. Eu nunca havia ido,
e achei que era algum assunto desse porte para alguma outra obra. Quando nós chegamos lá, estava uma estrutura montada, uma reunião muito grande, e aí nós percebemos que o assunto era que nós estávamos atrapalhando um pouco essa concorrência. Só para que a gente deixe claro, senhor Walter Torre, quando foi esse chamamento, quando que foi essa reunião? Eu não sei precisar a data, senhor, mas foi logo depois que nós decidimos que iríamos participar da concorrência. Certo. E aí o que o senhor viu nessa reunião? Nessa reunião tinha muitas pessoas, eu praticamente não conhecia ninguém, talvez de vista alguma, mas não conhecia nada. O meu presidente da consultora conhecia um ou dois. Na hora que a gente entrou, entendeu, nós estávamos esperando uma coisa, chegamos lá, era outra completamente diferente. Nós pedimos para nos retirar um minuto, nos deram uma sala, nós conversamos e falamos assim, aqui a conversa vai ser sobre SEMPS, é melhor a gente ir embora, porque senão nós vamos apanhar aqui. Nós voltamos e falamos assim, olha, sobre o assunto nós não queremos falar, e fomos embora. A reunião não durou 3 minutos. Isso foi na sede da OAS, foi a primeira vez. Nós entramos com o carro e saímos com o carro, deve estar documentado que durou pouquíssimo. Uhum. E quem que lhe convidou para essa reunião? Qual o executivo da OAS que lhe convidou para participar dessa reunião, senhor Walter? Não lembro, senhor, não lembro. O senhor recorda, mas o senhor recorda certeza... do senhor Agenor Medeiros ou do senhor conhecido como Léo Pinheiro estar nessa reunião? Não, com certeza o Léo Pinheiro não estava, eu ainda não conhecia. O Agenor, eu acho que deve ter sido o Agenor. O Agenor uma vez nos convidou, eu também não sei precisar se é para frente ou para trás, mas ele nos convidou para fazer também um build-to-suit de uns hospitais. Foi o relacionamento que nós tivemos com ele. Tá, então o senhor lembra do senhor Agenor estar presente nessa reunião? Não lembro, para ser sincero, eu não lembro. O senhor acha que estava presente? Nós não sentamos, excelência, doutor, nós não sentamos na reunião. Nós entramos e ficamos em pé quando vimos aquela sala toda lotada. Quem que lhe dirigiu a palavra, senhor Walter? Quem que falou que o senhor... eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para todos qual foi a expressão utilizada. O senhor se sentiu desconfortável? Não entendi, desculpa. O senhor falou que se sentiu desconfortável com a... porque nós entramos para uma reunião achando que nós estamos convidados para fazer alguma obra em parceria. Quando, de repente, entramos numa sala de reunião, é uma sala de reunião que tem pelo menos 10 ou 8 ou 12 pessoas, né? Aí nós percebemos que o assunto não era o que a gente estava achando que era. E, nesse instante, o meu presidente da consultora reconheceu uma das pessoas e falou, olha, o assunto aqui é simples. Então nós falamos assim, espera um pouquinho só, nós vamos para uma outra reunião, alguma coisa está errada, me dá 2 minutos. Nos emprestaram uma sala ao lado, nós saímos, nós não chegamos a sentar nessa sala, saímos, certo. Vimos que a conversa era realmente sobre o SEMPS. Quem que era o presidente da consultora que o senhor se refere? Chama Francisco Caçador. Certo. O senhor mencionou nessa sua declaração, nas declarações que o senhor prestou perante a autoridade policial, que um grupo de empresas ajustadas com o fim de minar a competitividade e boicotar concorrentes. O senhor reitera o que o senhor disse nessa oportunidade? O senhor percebeu que existia um grupo assim de empresas ajustadas para minar a competitividade do procedimento do novo SEMPS? Essa informação é que eu recebia da minha equipe de suprimentos e do próprio presidente da construtora. Não sei se o senhor sabe, as obras, que também nós começamos a aprender junto as obras, os fornecedores nossos tradicionais, nem sempre podiam ser os fornecedores nossos tradicionais para fazer obra na Petrobras. A Petrobras tem uma estrutura que chama Vendor List, e só fornecedores que estão habilitados a trabalhar, que se inscreveram para trabalhar com ela, que poderiam trabalhar. Então, essa primeira modificação do nosso dia a dia, lembra que eu tenho uma empresa que é líder no segmento de construção, tem só um para a grande gente não expertise. Fugir do tema, senhor Walter, desculpa lhe interromper. Só para ficar bem claro aqui, o senhor então ouviu da sua equipe que então, havia o senhor falou... Eu vou complementar assim, porque os fornecedores têm que ser um grupo específico de fornecedor, então já não é... E esse grupo específico fornecedor são os fornecedores que a Petrobras reconhece, então praticamente todos os concorrentes acabam se utilizando desses mesmos fornecedores, entendeu? Então o mesmo da estrutura metálica, o mesmo da estação, porque são aqueles que são habilitados lá. E o que a gente sentia, o que